me conta um pouco sobre você. Que aí falar dos outros é uma situação, né? Mas como é a Márcia em casamento, em relação? Sim. Esse mês de maio, eu faço 39 anos, entre noivado, namoro, noivado e casamento com seu pai. Sim, eu sou casada com o pai da Paula, ainda. E fizemos, agora recentemente, 35 anos de casados, né, oficialmente, vamos dizer assim. Então, é uma relação duradoura, é uma relação que já passou por altos e baixos, que já foi da inocente para passional, para tudo dentro desse mesmo relacionamento, porque a gente se conheceu muito jovem. E por isso também essa minha... eu costumo dizer que haviam apostas para o meu casamento acabar, para o meu namoro com seu pai acabar rápido. Temperamentos difíceis, pessoas de personalidades. Então, acho que se entrasse na máquina do tempo, acho que ninguém apostaria todo esse tempo de relacionamento. Mas a gente soube se reinventar ao longo disso tudo e viver fases e momentos desse relacionamento. Construir isso. E o diálogo, que tanto é falado para um relacionamento, é lógico que o diálogo ele é fundamental para o relacionamento. O grande problema é que não é da forma que, em geral, as pessoas falam, né? Eu, quando tinha lá meus problemas com ele, a gente jovem, começando a vida, e brigávamos muito e tal, e eu pensava, nossa, todo mundo fala que o casal tem que ser uno, tem que ter o diálogo, e eu achava que era uma coisa meio... Vamos agendar, né? Vamos ter um diálogo hoje, vamos... E o dia a dia atropela, não é bem assim. É muito importante a gente separar o que é comunicação do que é diálogo, né? De fala, oratória. A comunicação ela pode ser em silêncio, ela pode ser no olhar, ela pode ser no gesto corporal, na linguagem não verbal, no corpo, no incômodo, tudo isso é comunicação. O diálogo não, o diálogo é a oratória. E nem todo mundo tem boa oratória. Então, se a gente pensar que dessa maneira a oratória é fundamental para um relacionamento, eu posso ficar frustrada porque eu não vou ter. Seu pai é uma pessoa que não tem boa oratória. Ele não é de falar. A falante sou eu. Mas ele é uma pessoa, como todo mundo, que se comunica. Então, é importante entender que é importante a comunicação e como eu vou construir a comunicação dentro do meu relacionamento, isso é muito individual. Vão ter casais que vão gostar de falar todos os dias um pouquinho sobre o seu dia, sobre o que aconteceu, o que não aconteceu, e traçar metas e objetivos. Vão ter casais que preferem conversar de vez em quando, porque querem só viver, trabalhou o dia todo, está cansado, não quer falar. Tudo bem, é uma possibilidade também. E esse formato de comunicação. Gente, por favor, dica de ouro. Tenham conversas importantes sobre o relacionamento, mas tracem um começo, meio e fim. Fale o que incomodou, como se sentiu e traga uma sugestão. Acabou. Nada de DRs infinitas, nada de, e não sei o quê, naquele dia, naquela hora, naquele momento. Gente, desabafa com terapeuta. Não façam seus parceiros ou parceiras de terapeutas. Todos nós temos as nossas carências, as nossas inseguranças. E que se eu deposito tudo isso, o outro me trazer essa solução, eu estou sobrecarregando o outro e me prejudicando, porque eu vou levar fraquezas para o outro, que talvez ele não esteja apto a receber e a ouvir. Então, eu enfraqueço a relação. A partir do momento que eu trago algo que me aconteceu, que me incomodou, que não foi legal, então eu trago o fato, eu trago o meu sentimento, como eu me senti, e trago, acho que você pode fazer assim a partir daí. E a pessoa também tem o livre-arbítrio, né, de dizer se concorda com aquela sugestão ou não. Que às vezes o que é proposto não fica bom para outra pessoa e ela tem todo o direito de argumentar e falar, poxa, mas eu não concordo por causa disso, disso, disso.
E isso é que vai gerando a troca. Isso é que vai construindo mais a cumplicidade das pessoas, do casal, né? Sim. Eu costumo dizer que, independente da comunicação do casal, que é importantíssima, existe a audição afetiva. Ouça o que o seu parceiro está dizendo. O parceiro, ele tem um papel muito difícil na vida ali a dois. É ele que vai dizer aonde você erra. É ele que vai dizer aonde você pode melhorar. É ele que vai apontar os seus defeitos. E também, em contrapartida, quando há essa conversa mais delicada de apontar os erros, que não é fácil ouvir, também é interessante a outra pessoa que está nessa posição de ouvinte tentar assimilar o que está sendo falado sem julgamentos, né? Sem 7 pedras na mão, do tipo, você tá contra mim, você não gosta de mim, então... Fazer algo ficar pior do que poderia estar naquele momento, né? É questão de ouvir mesmo, assimilar e pensar, poxa, isso cabe para mim? Será que eu agi dessa forma mesmo? Ou ponderar e falar, não, eu não fiz nessa intenção. A minha intenção, na realidade, era isso, isso e isso. Sim. A autorreflexão, ela é muito importante para nós, como indivíduos, e na relação, tá? Então, vamos supor que ele te acuse de algo que você não concorde. É da natureza humana se defender. Isso daí está nos nossos primórdios, tá? Alguém nos ataca com palavras ou com ações e atitudes, você tem por instinto... Que já vem, peraí, calma, já vem uma coisa mais profunda que... Calma. Por instinto, ela já reage. E a reação é sempre, quase sempre, um ataque. Nunca vai reagir assim, nossa, amor... não, geralmente eu não falei, eu não sou, né? Sempre tem aquela elevação do tom de voz. Ok, é importante ter muita consciência na hora desses embates na relação, porque a gente perde a cabeça. Ninguém é santo, gente, ninguém. Todo mundo tem seu momento. Então calminha, tá? Mexe com a pessoa. Mexe ali no ponto fraco que tu vai ver quem é que é calminho. Não existe isso, tá? Então o couro vai comer. Mas é importante entender, mesmo que num primeiro momento fique bravo, depois, peraí, mas será? Gente, a dúvida. Faça a dúvida sua companheira. Não estou falando de insegurança, estou falando de dúvida. Dúvida que eu digo assim, será que eu sou assim? Será que eu fiz isso? Será que eu agi desta maneira? Porque ali você tem elementos para uma autorreflexão. Nossa, não, eu acho que eu fui grossa assim. Mas não é que eu queria ser grossa, é porque eu estava cansada.